Todo mundo tem vizinhos, menos o Eustáquio, a Muriel e o Coragem. E alguns vizinhos são intrometidos, outros são mais quietos, outros são mais nariz em pé, mas alguns podem ser bem assustadores. E é sobre esses vizinhos que a gente vai falar no Reddit do Medo de hoje. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Fala oi, Vitor. Oi, gente. Do nada, Muriel... Coragem, do nada. Eles têm vizinho sim, tá? Não, a Muriel fica preocupada. Ai, vai atrapalhar os vizinhos. Mas eles não têm vizinhos. Não? Não tem vizinhos. Gente, tem uns monstros. Eles moram em lugar nenhum e, tipo assim, não tem nada em volta. Ah, mas tem uns vizinhos distantes. Nossa, põe distância nisso, né? Vou botar uma foto aqui da vizinhança deles. Pra vocês verem. Quem acompanha as lives na Terra do Medo sabe que a palavra vizinho é uma palavra proibida pro Vitor, porque, olha só, ele fica assim, não gosta de falar essas palavras pra não atrapalhar os vizinhos. O Vitor é a própria Muriel. É porque geralmente a Cibele fala logo essas palavras, só fala baixo. Quando os vizinhos estão brigando. Eu tenho vizinhos que assistem o canal. Tem vizinhos, inclusive, beijo, vizinhos, se vocês estiverem assistindo. E, gente, o Reddit do Medo de hoje é em homenagem ao Vitor, que a gente separou aqui algumas histórias de vizinhos e depois... Vai ficar falando vizinhos. O tempo inteiro. Vamos então pra história? Vamos. Deixa o like, gente, deixa o like logo no começo, que ajuda bastante, tá bom? Então tá bom. A primeira história chama-se Meu Vizinho Estava Dentro da Minha Casa. Eu morava em uma casa de 3 andares com meus pais, meu cachorro e com meu irmão mais novo. A gente se mudou pra essa casa um pouquinho tempo depois do meu irmão mais novo nascer. E foi aí que nós conhecemos os nossos vizinhos do outro lado da rua. E o Lucas, que era o filho mais velho dessa família, sempre foi um pouquinho estranho. Mas tinha alguns aspectos, assim, da personalidade dele que passava de estranho, assim. Passava um pouco desse nível e passava a ser um pouco perturbador. Agora, gente, sem enrolação, vou direto ao ponto. Eu tenho certeza que o Lucas estava dentro da nossa casa uma noite dessas aí. A nossa casa foi construída numa colina, então quando você olhava de frente, parecia que ela só tinha 2 andares. E o porão era diretamente conectado ao nosso quintal. Os quintais desse bairro eram muito maiores do que quintais que vocês veem aí pelas ruas, sabe? Tipo, do que as casas mais recentes. Então era muito fácil, era muito de boa alguém entrar num quintal e não ser notado. E mesmo assim, a minha família conseguia ser péssima no trabalho de manter todas as portas trancadas. Eu e meu irmão, a gente sempre que brincava, saía, entrava de casa tranquilamente e a porta não ficava trancada, ou quando alguém precisava deixar o cachorro fazer suas necessidades no quintal, aí abria a porta, deixava o cachorro sair, aí depois o cachorro tinha que voltar. Então sempre tinha alguma porta que a gente esquecia de trancar, que a gente deixava ali destrancada. Também tinha a questão de que lá era um lugar muito seguro, assim, então não era incomum as pessoas deixarem as portas abertas assim, né, destrancadas, mas mesmo assim a gente sempre tentava lembrar de trancar a porta que ia diretamente pro porão e as portas principais da casa, pelo menos. Nessa época, eu tinha um pouco de dificuldade de dormir. O meu sono era meio turbulento, assim. Então, era bem comum de eu estar acordada entre 3, 4 horas da manhã. E teve 2 dessas noites, assim, 2 casos específicos que eu tenho quase certeza de que o Lucas estava dentro da minha casa. E isso no meio da noite, no meio da madrugada. Em um desses casos, era mais ou menos 2:30 da manhã, eu ainda tava acordada e eu tava no meu quarto, que ficava no andar de cima da casa. E eu ouvi no andar de baixo meu cachorro rosnar muito alto. Ele tava quase latindo. Eu pensei assim, com certeza ele viu um gato ali no nosso quintal, entrou um bicho, um guaxinim, seja o que for, entrou ali, ele tava, né, sinalizando pra gente. Então eu desci correndo pra impedir ele de latir, afinal, madrugada, pra ele não acordar a família inteira. E esse tipo de coisa costumava acontecer de vez em quando, né, entrar um bicho, o cachorro rosnar, latir. Então, assim, eu não fiquei muito abismada, não fiquei assustada e achando estranho. Mas aí quando eu desci, eu fiquei um pouco alarmada porque o meu cachorro não estava olhando para a janela, que é onde ele costumava ver ali uns bichos passando no quintal. Ele tava de frente para a porta que ficava trancada e que ia diretamente pro porão. E ele tava rosnando com uma raiva, com ódio, que a nuca dele tava
toda arrepiada e ele tava com o focinho dele grudado na porta, assim, latindo, desesperado. Nessa hora, eu congelei de medo, fiquei apavorada e eu percebi o que estava acontecendo. Com certeza tinha alguém do outro lado da porta. Gente, eu era só uma adolescente na época, então eu entrei em pânico, não sabia o que fazer. Eu subi as escadas o mais silenciosamente possível pra pessoa que tava ali não me perceber subindo, não perceber que eu vi que tinha alguém ali. Eu acordei os meus pais, cheguei lá. Pai, mãe, então, tem alguém ali embaixo na portinha do porão. Mas eles não me levaram muito a sério. O meu pai falou assim, ai, deve ser só uma coisinha, um barulhinho que o cachorro ouviu, ficou cismado. Mas eu perturbei tanto que ele desceu pra conferir, porque eu tava morrendo de medo. E ele chegou lá embaixo e deu uma bizuiada, procurou, ele falou que tava tudo certo. A única coisa que tava de errado, assim, era que uma das portas que iam pro porão estavam destrancadas. Teve uma outra noite que eu tava acordada até tarde no meu quarto, como eu sempre ficava, e eu ouvi um barulho. Que, no caso, dessa vez, não era o meu cachorro rosnando, e sim, foi um latido muito alto. E foi um latido tão alto que ecoou pela casa inteira. Foi tão repentino esse latido que pareceu um tiro. Mais uma vez, eu pensei, ele viu um gato, viu um bicho lá no quintal, viu alguma coisa. Então eu cheguei na minha janela e olhei em direção ao quintal pra procurar ali o que quer que fosse que esse cachorro tinha visto e tava latindo. Gente, qual não foi a minha surpresa quando, em vez de ver um gato no nosso quintal, eu vi o Lucas correndo pra fora do nosso jardim, no meio da madrugada. E eu fui acompanhando, eu observei ele saindo do meu quintal, aí ele atravessou a rua correndo e entrou na casa dele. Eu lembro que eu fiquei um tempo assim parada, tipo, o que está rolando aqui? O que está acontecendo? Tentando pensar por que o Lucas estava no meu quintal no meio da noite. O que ele estava procurando? Assim que eu acordei, na manhã seguinte, eu falei pra minha mãe o que eu tinha visto. E ela falou que ia conversar com a mãe do Lucas. Por conta desses dois casos que eu contei aqui e por conta de alguns outros detalhes que eu não posso falar, eu tenho 99% de certeza que o Lucas entrou na minha casa de madrugada. Se vocês conhecessem toda a história por trás dessa família, eu tenho certeza que vocês iam concordar comigo e pensariam, realmente é uma coisa que poderia acontecer. Devo dizer que agora estamos bem, não estamos mais morando naquela casa e os vizinhos do outro lado da rua estão tranquilos, mas pensando nessa situação hoje em dia, eu percebo quão assustador tudo isso foi. Fim da primeira história, e eu achei, gente, enigmático. Achei que faltou detalhes, achei que faltou argumentos da pessoa, tá? Porque eu tenho umas coisas que eu não posso falar. Gente, então, fofoca pela metade quase mata a fofoqueira. Então, assim, estranho, né? A pessoa realmente viu o menino correndo, mas quais são esses outros detalhes que a gente não pode saber? Que história sombria por trás dessa família que a gente teria certeza de que o Lucas estava dentro da casa, mas que não pode falar? A única parte assustadora que eu achei foi a parte dele correndo, né? Que aí, contra fatos, não há argumentos. Mas poderia, às vezes, ele, sei lá, tá correndo de alguma coisa que ele viu ali. Às vezes poderia não ser ele, né? Vai que algum ladrão tava tentando entrar, ele foi lá tentar ajudar e saiu correndo. Pode ser várias possibilidades também, mas o que mais me assustaria é ver meu vizinho saindo do meu quintal correndo. Eu acho que o Vitor tentou passar um pano. No dia seguinte eu iria lá perguntar, ia falar assim, encarar ele mesmo, né? Lucas, vem cá, querido. Eu filmaria e questionaria ele, falaria assim, o que é isso aqui? Ou então iria na polícia de uma vez. Gente, na dúvida, né? Mas ele não roubou nada. Mas invasão uai, não precisa roubar alguma coisa. Mas ele tava correndo no quintal. Tudo bem, meu anjo, mas aí se alguém estiver correndo no nosso terraço, você vai fazer o quê? Mas é diferente, porque lá, eu acredito que isso daí seja história lá dos Estados Unidos, né? E tem quintal lá que é aberto, então eu já imagino coisa de filme, gente, eu já imagino um quintal aberto, e ele só tava assim, saindo correndo do quintal, porque se tivesse pulando a grade, aí seria mais complicado. Gente, eu acho no Brasil ia ter que pular umas gradezinhas, né? Uns muros com caco de vidro em cima. Ia ter que sair correndo de cachorro. Gente, eu acho o seguinte, eu acho que faltou info. Quando é no MIDS ou que tem o info, que falta informação, digo info pra essa história, falta informação. Vamos pra segunda história. A segunda história chama-se Meu Vizinho Assustador Está Me Perseguindo. Essa história aqui a gente já mistura uma coisa, né? Um vizinho, um stalker, que são temas que vocês já gostam aqui neste canal, coisas assustadoras.
Vamos então pra história. Eu tenho 24 anos e eu moro com minha colega de quarto que tem 23 anos num subúrbio. E onde a gente mora é um lugar perigoso, é um lugar que acontecem certos crimes, certas coisas pesadas. Então, na porta do nosso apartamento, a gente tem um pequeno olho mágico pra gente poder ver quem tá ali na porta, se alguém chegar. E a gente também tem uma fechadura digital pra ser mais segura ali, na nossa porta. Há cerca de 3 meses atrás, a família que morava no apartamento na nossa frente se mudou. E a gente ganhou um novo vizinho. O nome desse vizinho? David. E digamos, gente, que ele é uma pessoa bastante interessante. Quando a gente viu ele chegando, a gente ficou muito surpresa com a quantidade de coisas que ele estava tentando botar dentro de um apartamento de um quarto. E as coisas que ele estava botando pra dentro, assim, tentando organizar, eram coisas de anime e Star Wars. Era uma coisa bem geek colecionadora, assim, mas enfim, isso não é da minha conta. Depois que ele completou a mudança dele, se passaram alguns dias, eu e minha colega de quarto, a gente pensou assim, vamos ser aquelas vizinhas bacanas, né? E a gente preparou uma cestinha de boas-vindas pra ele. A gente botou algumas coisinhas de comer, algumas guloseimas, uns petiscos pro cachorrinho dele, uns saquinhos de catar cocô, umas coisinhas assim, bem cesta de boas-vindas para nosso apartamento, venha e seja bem-vindo. Mas percebemos que essa não foi a coisa certa a se fazer. Até porque depois daquele dia, o David, que é o nome do vizinho, ele se tornou completamente assustador. Tudo começou de uma forma bem inocente, assim, bem orgânica. Por exemplo, toda vez que eu e a minha colega de quarto a gente chegava em casa, ele ouvia a gente no corredor e ele abria a porta. Isso, ele abria a porta e puxava ali um assunto, batia um papo com a gente. Às vezes ele pedia um açúcar. Ai, vizinho, você tem um sal pra me arrumar? Um temperinho? Ah, vizinha, você pode tomar conta do meu cachorro? Porque eu preciso sair e tal. Você pode vir aqui no meu apartamento tomar conta dele? Umas coisinhas assim que começou a acontecer com mais frequência, mas nada alarmante que um vizinho não faria. Só que nas últimas 2 semanas, as coisas pioraram bastante. Há uns 2 fins de semana atrás, eu e a minha colega de quarto, a gente saiu. E assim, era final de semana, gente. A gente saiu pra beber em bar, sabe? Pra festejar mesmo. Ai, vamos se divertir, vamos sair pra beber. E a gente voltou pra casa por volta de 3 horas da madrugada. Normal pra um final de semana, não é mesmo? Porém, quando a gente chegou no nosso prédio, quem tava sentadinho esperando a gente no topo da escada? O David. Ele tava lá, esperando a gente chegar. Ele disse pra gente que ficou bastante chateado, tá? Porque ele estava preocupado com a gente. E pediu encarecidamente pra gente avisar a ele toda vez que fôssemos sair e chegar depois da meia-noite. Eu ri na cara dele, porque é a única reação que eu consegui ter naquele momento, um homem falando pra eu avisar pra ele da minha vida. E ele me chamou de Stacy estúpida. Eu não sei até hoje o que isso significa, se isso tem um significado específico. E depois disso ele também pediu o acesso à nossa câmera, que a gente tem câmera de segurança, pra gente ficar mais segura. E, gente, eu e a minha colega de quarto, a gente só conseguiu rir na cara dele e a gente ignorou e simplesmente entramos no nosso apartamento. Agora vem a parte mais assustadora. Depois a gente verificou a nossa câmera de segurança, que a gente tem ali na porta, né? Como eu falei, é muito perigoso o bairro, então a gente preferiu botar uma câmera de segurança na porta. A gente reparou, a gente viu, depois que a gente entrou no nosso apartamento, ele ficou sentadinho, de frente pra nossa porta, olhando pra nossa porta, pelo resto da noite. Quando a gente reparou isso, a gente ficou com um pouco de furebs trancado, então a gente entrou em contato com o nosso condomínio, com o nosso síndico, e a gente explicou, olha, o vizinho da frente tá começando a assustar a gente. Ele tá agindo de forma completamente louca, e a gente tá com medo. E foi nos orientado a procurar a polícia, a avisar a polícia, chamar a polícia, fazer um BO, enfim, e foi isso que a gente fez. A polícia disse pra gente o seguinte, olha, se aconteceu alguma coisa, vocês entrem em contato com a gente, tá? Mas por enquanto a gente não pode fazer nada, porque vocês moram no mesmo condomínio, vocês são vizinho de frente, e a polícia disse que não poderia fazer nada até o momento em que ele ou ameaçasse a gente, ou invadisse o nosso apartamento. Eu acredito que alguém do condomínio entrou em contato com o David, porque nos próximos 5 dias ele deixou a gente em paz. A gente não viu ele durante esses dias. Mas, gente, essa semana ele tá completamente fora do controle. Ele tá ficando o dia inteiro sentado na frente do nosso apartamento. Assim, ele fica a maior parte do dia sentado lá. A minha colega de quarto, ela decidiu sair mais cedo do trabalho. 1 hora mais cedo, ela pediu pro chefe dela, porque ela viu que era o horário ali que ele não estava, pra ela não poder cruzar com ele. Eu fico com medo de sair do meu apartamento durante o dia, porque eu sei que eu vou sair e vou dar de cara com o David. Ele me convidou pra sair. Ele começou a me
me mandar várias cartas de amor. Ele botava assim embaixo da nossa porta, ele botou no nosso carro várias cartas de amor, botava na caixinha do correio também. Eu disse pra ele, olha, eu não estou interessada, muito obrigada, mas não. E ele falou que simplesmente tiraria a própria vida caso eu não aceitasse sair com ele. Eu não tenho isso por escrito, essa conversa foi pessoalmente, então é claro que a polícia não vai fazer nada. E aí eu pergunto, gente, o que a gente pode fazer? Fim da segunda história, mas a querida deixou atualizações. Vamos às atualizações. Gente, obrigada por todos os conselhos que vocês deixaram aqui. E por enquanto, meu irmão vai ficar dormindo no nosso sofá durante um tempo pra gente se sentir mais segura. E ele vai ficar aqui até a gente realmente conseguir ter uma reunião com o síndico do condomínio. E a gente tá reunindo várias evidências, inclusive imagens da câmera de segurança que mostram que ele fica parado na nossa porta a maior parte do dia. E dá pra ver o quanto isso foi evoluindo com o tempo. Próxima atualização. A gente encontrou o nosso síndico semana passada e a gente não pode contar com ele também. Além de não poder contar com a polícia. O condomínio não quis mudar ele de apartamento. Então, como a gente não tinha dinheiro pra se mudar, a gente pediu assim, beleza, então podemos nós nos mudar de prédio dentro do condomínio? Porque a gente não tem dinheiro pra se mudar. E foi oferecido pra gente um outro bloco, um apartamento próximo ao terraço, que só tem um quarto. E aí eu e minha colega de quarto teríamos que dividir um quarto, o que não é o ideal pra gente. A gente não consegue viver bem dessa forma. A gente conversou de novo com a polícia e foi dito pra gente que as cartas que a gente reuniu e os bilhetes e todas as coisas constrangedoras que ele mandou pra gente e assustadoras e etc, essas coisas não servem como evidência, até porque ele é nosso vizinho, ele mora na nossa porta da frente, então, assim, não é prova pra polícia de que ele tá assediando a gente ou ameaçando a gente. A polícia ainda disse, ele provavelmente acha vocês duas fofas. Eles pegaram as gravações que a gente disponibilizou e disseram que vão entrar em contato depois de analisarem tudo certinho. Nós duas acabamos indo morar na casa dos meus pais. Graças a Deus eles são ótimos pais. Mas a gente tá lá, pagando o aluguel daquela casa, sem morar. 2.000 conto. É pesado pagar esse dinheiro num lugar que você não está morando no momento. Aí fica complicado porque a gente tá procurando outro lugar pra morar. Só que pra procurar outro lugar pra morar, a gente precisa reincidir o contrato com este lugar e pagar multa e etc. E o dinheiro, gente, tá complicado. Então, assim, fica complicado a gente concluir a nossa mudança desse apartamento. Então, essas são as atualizações, não são as atualizações que eu gostaria de estar dando pra vocês, não é o que vocês gostariam de estar ouvindo, mas é a realidade. Então, se vocês tiverem aí dicas de como eu conseguir 5 mil reais num mês pra gente poder se mudar, deixem as dicas aqui nos comentários. Fim da segunda história, de verdade agora, todas as atualizações. E, gente, é muito doido, porque das histórias que a gente traz no Reddit, essa é uma das que eu mais acredito que é real, assim, porque a menina deixou... Geralmente a gente não coloca as atualizações aqui, né? Mas eu deixei as atualizações pra, tipo assim, a gente ver que o perrengue é real. E elas estão precisando de dinheiro pra se mudar e conseguir tudo. E, tipo assim, não é tão fácil. E outra coisa que eu achei interessante nessa história, a gente tem mania de síndrome de vira-lata, de achar, tipo assim, nos Estados Unidos tudo é perfeito, a polícia chega em 5 minutos e resolve todos os seus problemas, entendeu? Eu não acho isso. Eu tô falando as pessoas que... Vitor, vai merda. Eu tô falando eu tô falando as pessoas que têm essa síndrome do vira-lata de achar que, tipo assim, nos Estados Unidos é tudo perfeito. A Amanda, sabe? A Amanda, que é uma nova estadunidense. O quê? Amanda. O que é isso? É uma personagem da Jéssica, o nome dela. Eu vou botar um trechinho aqui também. A mãe, Amanda, ela era dos Estados Unidos. É uma sátira, aquele tipo de pessoa que acha que tudo dos Estados Unidos é maravilhoso, perfeito. Só que não é, gente. A polícia simplesmente falou assim, gata, posso fazer nada por vocês se virem e é isso. Tá bom? Então tá bom. E é muito louco, né? Tipo, porque elas são mulheres, duas, e mesmo assim fica complicado morar com uma pessoa que fica observando a tua porta na tua frente o tempo inteiro, né? Não? Complicado? Melhor morar com os pais, né? Enquanto resolver. Eu iria. A gente já saiu de casa por causa de uma barata, né? 3. Eram 3 baratas. Que 3? Era 2. Só não, Vitor, era 2. Tinham 2 transando e uma era voyeur. Não, gente, eu sairia. Lógico, a gente viu que é mais complicado, né? Do que. Esse é o X dessa história. Porque, tipo assim, não é simplesmente. Sai da casa!
não é assim tão simples. Né? E agora você vê que essa história é dos Estados Unidos mesmo, porque a menina levou uma cesta de boas-vindas. Gente, quem faz isso? Ah, não, que preguiça. Mas eu acho que lá tem isso também. O Vitor, gente, ele é o tipo de pessoa que duvida de todos esses estereótipos dos Estados Unidos que passam em filmes. Ele acha que, tipo assim, tudo é meio que cinematográfico, sabe? Coisa de Hollywood. Mas, gente, não tem nem muito o que dizer dessa história, porque não tem nem solução pra dar pra menina. É tipo isso. Boa sorte. Não, eu achei ruim porque o síndico tinha que sim que fazer alguma coisa e a polícia também tinha que ter feito alguma coisa, velho. Sim. Isso que eu achei estranho. Sim, principalmente porque a polícia. A câmera, né, filmou ele lá na frente da porta delas e não vai falar nada, nem chegar nele pra conversar, pra saber o que é, se ele tem algum problema realmente, porque se for alguma pessoa que tem algum problema aí tem que ser indicada a tratar. Agora, uma coisa que eu descobri ouvindo Deia no Inviabilize é que você, por exemplo, não pode fazer BO contra, sei lá, seu cônjuge por roubo, por exemplo. Você não pode, alguém da sua família, assim, que mora com você. E eu fiquei chocada. Então, assim, a gente descobre umas coisas que são mais complicadas do que a gente imagina, sabe? Que tem umas leis, tipo, a gente não pode fazer nada até que ele entre em vossa casa e ameace vós mecer. Não faz o menor sentido esperar o pior acontecer pra gente poder... E eu, se eu fosse o síndico, eu mutava ele. Fala, comportamento inadequado. É verdade. Vai mutando até ele parar com isso. Até ele parar, até ele se mudar, até ele cansar. Mas é aquela questão, não depende só das meninas, sabe? Tipo, pra resolver a situação. Então, o que elas estão conseguindo, elas estão fazendo. Que é manter distância, tudo mais. Mas é foda, né? Porque aí é a vítima que tem que dar o jeito e sem auxílio nenhum. Quem tá dando auxílio pra ela são os pais da menina que contou a história. E é isso, né, gente? É a realidade que a gente vive, né? Que aí a gente presenciou machismo, o capitalismo, a mãe invisível no estado enfiando o dedo no cu da menina. Que é isso, gente? E é isso, só pra gente ficar triste com a realidade, puto com a realidade. Pra isso que serviu o vídeo de hoje. Pode subir os créditos. Me contem aqui nos comentários se vocês querem mais histórias de vizinhos, porque tem mais. E é sempre bom ver o Vitor incomodado com a palavra vizinhos! Nossa, gente, do nada. Daqui a pouco vai surgir uns 3 aqui perguntando que hora que a gente tá chegando. Que a gente tá chegando, que horas ela volta. Se inscreve no canal se você não for inscrito e... aproveite que você está na Terra do Medo e continue maratonando a Terra do Medo. A gente vai deixar aqui 2 vídeos pra vocês continuarem assistindo aqui no canal. E é por essas e outras. E é por essas e outras. Quem chegou até aqui, comenta aí. Deixa aí nos comentários. É por essas e outras. Deixa aqui nos comentários. É uma piada interna, tão interna que nem vocês entendem. Por essas e outras, gente. É por essas e outras. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau! Beijos.